Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo da série Como se tornar um trader de sucesso em 2024. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês quais são os fundamentos da análise técnica, o que é análise técnica e quais são os principais conceitos que você precisa saber para operar no mercado usando a análise técnica. Então vamos lá! Bom, pessoal, o objetivo desse vídeo é apresentar para você, de uma forma bem inicial, alguns conceitos que são muito importantes de análise técnica para depois você poder estudar. Mas a primeira coisa que o pessoal sempre se pergunta, o que é análise técnica? Eu trouxe algumas definições para vocês. A gente tem um autor muito famoso chamado John Murphy, que ele fala que é o estudo dos movimentos de mercado, principalmente pelo uso dos gráficos, com o propósito de prever futuras tendências no preço. A gente tem uma definição mais atualizada de um autor chamado Kaufman, que ele fala que é a avaliação sistemática de preço, volume, amplitude e contratos abertos, buscando prever os preços futuros. Olha que legal, a análise técnica ela tem um componente que é bem diferente da análise fundamentalista. Eu costumo falar que enquanto a análise fundamentalista estuda a causa, a análise técnica estuda o efeito. Muita gente entende a análise técnica pelo uso dos gráficos, os padrões, etc. Mas é muito importante vocês entenderem que a análise técnica ela procura estudar a interação, a dinâmica entre compradores e vendedores, a dinâmica entre oferta e demanda e também considerando a reação dos players em relação àquilo que acontece no mercado. Lembrando que o mercado ele tem um componente psicológico muito importante e esse tipo de coisa. Eu vou trazer para vocês o que a gente fala que são os 3 princípios básicos da análise técnica, segundo o John Murphy. O primeiro princípio básico é que a ação do preço desconta tudo. Essa é uma premissa que a gente usa em análise técnica, falando que tudo está refletido no preço. Todos os players, no fim das contas, no mercado, eles precisam atuar no preço. Sejam eles bem informados, mal informados, os insiders, os traders de varejo, os traders institucionais. No fim das contas, quando esses players eles precisam atuar no mercado, eles vão atuar pelo preço. Então, por isso que a gente fala que a ação do preço desconta tudo. Inclusive notícias, relatórios, resultados e etc. Por isso que a análise técnica foca em estudar o preço e o seu comportamento. Um segundo princípio da análise técnica é que o preço se move em tendências. Pensa na tendência como se fosse aquela inércia, igual que a gente estuda na física. Então, o movimento que está acontecendo, ele tem uma tendência a continuar acontecendo até que venha uma força contrária. Isso aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente nesse vídeo. E um outro terceiro princípio é que a história se repete. É muito comum a gente estudar em análise técnica que os mercados mudam, os tempos mudam, as pessoas mudam, mas o comportamento do mercado em si, ele é bastante repetitivo. Ele tem alguns ciclos e também como as emoções humanas elas estão atuando no mercado, a natureza humana ela não mudou muito com o tempo. Esses aí seriam os 3 princípios básicos para a gente poder falar de análise técnica. Lembra que eu falei com você que um dos princípios da análise técnica é que os preços se movem em tendência? Tem um autor chamado Barton Pring que ele tem a seguinte frase: a arte da análise técnica, pois é uma arte, é identificar mudanças de tendência em um estágio inicial e manter uma posição de investimento até que o peso da evidência indique que a tendência se inverteu. O Barton Pring ele é um autor bem antigo e ele traz esse conceito para a gente justamente refletindo a importância da tendência. O único adendo que eu faço é que hoje em dia a análise técnica ela não é considerada só arte. Você consegue usar bastante estatística, você consegue fazer uma série de testes estatísticos para poder comprovar a eficácia de determinados padrões. Então vamos lá, afinal de contas, o que é essa tendência que a gente ouve falar tanto quando a gente começa a estudar análise técnica? A tendência é um movimento direcional de preços que permanece em vigor por tempo suficiente para ser identificado e ainda ser lucrativo. É o que eu comentei com vocês, é como se fosse a inércia do mercado, a natureza do mercado de continuar fazendo aquilo que ele está fazendo. E a gente tem 3 tipos de tendência no mercado: a tendência de alta, a tendência de baixa e a tendência lateral. Então, quando os preços estão em tendência de alta, a gente procura permanecer comprado, a gente procura buscar operações de compra. Quando a tendência é de baixa, a gente busca operações de venda. E quando o mercado está lateral, você pode atuar nos extremos dessa lateralidade ou você pode ficar de fora e esperar um novo movimento de tendência acontecer para poder surfar esse movimento. Uma coisa que muita gente pergunta, tá bom, eu consigo ver uma tendência de alta no gráfico depois que ela aconteceu. É muito simples, você vê que tem um ponto mais baixo e o ponto final um ponto mais alto. Mas como que eu consigo identificar essa tendência? Vamos tentar ser mais objetivo para poder definir como que a gente define
tendências. E aí eu trago para vocês os conceitos de topos e fundos. Uma tendência de alta, a definição mais básica que a gente tem é que uma tendência de alta é definida por topos e fundos ascendentes, enquanto uma tendência de baixa é definida por topos e fundos descendentes. Mas afinal de contas, o que caracteriza um topo de mercado, o que caracteriza um fundo? Em algumas situações vai ser muito simples, você vai conseguir ver que o preço fez um movimento de alta e depois fez um movimento de queda e aquilo se configura com um topo. Mas principalmente para quem está começando, isso fica muito subjetivo, a pessoa tem dificuldade em identificar o que de fato é topos e fundos. Então eu trouxe uma definição bem objetiva aqui para vocês. Topos. Topos são regiões de preço com máximas e mínimas mais baixas em ambos os lados. E eu trouxe uma imagem para vocês. É importante lembrar que não existe uma quantidade determinada de máximas e mínimas para determinar um topo, e todo topo deve atuar como uma resistência relevante. Então, olha essa figura que está na tela. A gente tem um candle que ele tem uma máxima mais baixa à direita e uma máxima mais baixa à esquerda. Considerando que o outro candle ele perdeu a mínima desse candle mais alto, a gente pode configurar aquilo ali como um topo. Lembrando que o mercado ele vai sempre de topo para fundo, de fundo para topo. Ou seja, encontramos um fundo, o nosso objetivo é achar um topo. Encontramos um topo, o nosso objetivo é achar um fundo. Quando a gente tem essa progressão de topos e fundos ascendentes, a gente tem uma tendência de alta. E aqui é muito interessante, porque você fala, beleza, mas eu tenho uma máxima mais baixa à direita e à esquerda, já caracteriza um topo? Para algumas definições pode ser, mas naturalmente você vai ter muitos topos. Se você quiser filtrar isso um pouco mais, né, se você quer ganhar um pouco mais de confirmação, você pode botar uma regra, por exemplo, que você vai configurar o topo como uma região de preço que tem duas máximas mais baixas à direita e duas máximas mais baixas à esquerda, que é o exemplo que eu trouxe aqui na segunda figura para vocês. Com isso você coloca um filtro a mais, você consegue aumentar a confiabilidade, digamos assim, de quais são os topos e fundos que você está observando, mas obviamente você perde uma parte do movimento. É sempre uma escolha e uma renúncia que você faz, mas caso você queira aumentar o filtro, você pode fazer isso sim. E aí com isso você consegue definir topos de uma forma bem objetiva. E como você define os fundos? O fundo é o contrário, é uma região de preço que tem uma mínima mais alta que a anterior na esquerda e uma mínima mais alta que a anterior na direita. Depois que você rompe a máxima dessa mínima mais baixa, desse dia de pregão com essa mínima mais baixa, você tem a configuração do fundo. Do mesmo modo, se você quiser aumentar a quantidade de mínimas mais altas que você precisa para confirmar um fundo, você também pode fazer isso, é um filtro a mais que você coloca, você vai ganhar mais confiabilidade, você vai ter menos topos e fundos no seu gráfico, você vai ter uma melhor definição, mas obviamente também você perde o nível de detalhamento. E aí fica a escolha de cada um. Agora que eu expliquei para você como que você define um topo e fundo, vai ficar muito claro de você entender que a tendência de alta ela é formada por topos e fundos descendentes. Eu trago aqui na figura para vocês, mostrando que em tendências de alta a gente espera que os fundos atuem como suportes relevantes, e eu vou explicar um pouquinho mais o conceito de suporte na frente, e você espera que os topos sejam rompidos. Então, naturalmente, numa tendência de alta, os topos eles precisam ser rompidos para confirmar esse cenário de tendência. Se a gente tem a falha de formar um topo mais alto que o anterior, ou até mesmo o preço que ele pode perder um fundo anterior, você tem uma descaracterização dessa tendência de alta. Aqui eu trouxe para vocês um outro exemplo, né, em que o preço falha em formar um topo mais alto que o anterior, então essa tendência não quer dizer que ela reverteu, mas ela ficou ameaçada. Tanto que se ela formar o topo mais baixo e perder o fundo anterior, a gente chama isso de um pivô de reversão, e aí tem uma reversão de tendência de alta para baixa. E como identificar uma tendência de baixa? É muito simples. Você tem topos e fundos descendentes. Usa aquela definição de topo e fundo que eu te expliquei, que você vai ver que vai ficar muito mais simples. Em uma tendência de baixa, a gente espera que os topos atuem como resistências relevantes, ou seja, o preço tem dificuldade de romper os topos, e a gente espera que os fundos sejam rompidos. Naturalmente, para o preço continuar caindo, ele vai precisar romper esses fundos anteriores. E por fim, a gente tem um outro tipo de tendência, que é a lateralidade ou consolidação, como você queira chamar, que é justamente quando a gente não tem uma progressão de topos e fundos ascendentes ou descendentes. Você tem os topos e fundos trabalhando mais ou menos na mesma região, nos mesmos níveis. Então você consegue até traçar uma linha horizontal conectando os topos e uma linha horizontal conectando os fundos. A gente fala que a gente tem uma lateralidade. É muito comum, por exemplo, você ver também os analistas técnicos usando o que a gente chama de linhas de tendência. Então, uma linha de tendência de alta, ela conecta fundos ascendentes, é uma forma de facilitar você enxergar a tendência, e tem uma linha de tendência de baixa, que ela conecta topos descendentes, que também é uma forma de simplificar a sua visualização da tendência.
E aí justamente quando o preço rompe uma dessas linhas, você fala que a gente pode ter um movimento de reversão acontecendo, tá bom? Então essa é a definição ali de topos e fundos e também para você entender a tendência. Um outro conceito extremamente importante para o analista técnico é o conceito de suportes e resistências. Eu trouxe aqui na imagem para vocês uma imagem já com esses suportes e resistências traçados e também as definições para vocês entenderem. Suporte é uma região em que a pressão de compra excede a pressão vendedora, interrompendo um movimento de queda. Ou seja, o preço está caindo, 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 ele acha uma região que ele forma um fundo e ele faz uma reversão para alta. Naturalmente, em um próximo momento, se o preço continuar caindo e ele vier testar novamente essa região, a gente espera que essa região atue como suporte. Ou seja, a gente espera que os compradores tentam defender essa região, lembrando que em tendências de baixa a gente espera que esses fundos sejam rompidos. Naturalmente você vai depois aprender alguns critérios ali para identificar suportes e resistências interessantes. Resistências são regiões de preço em que a pressão vendedora excede a pressão compradora, interrompendo um movimento de alta. Ou seja, o preço está subindo, 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 de repente ele forma um topo. Depois, em uma nova tentativa de alta, a gente tem algumas regiões que são chaves ali para a gente poder verificar se os vendedores eles voltam a atuar. Às vezes os vendedores podem achar que é uma região interessante, que o preço está muito caro e eles precisam vender. E aí tem o que a gente chama de resistência, que o preço ele tem dificuldade de ultrapassar essa região e depois ele começa a fazer um movimento de queda. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo do Ibov. Então algumas resistências traçadas ali, você vê que tem algumas regiões que o preço não consegue vir do movimento de baixo para cima, e os suportes são aquelas regiões que o preço está caindo e ele não consegue ultrapassar, ele não consegue cair mais do que aquele nível de preço. Então ele testa, os compradores voltam a atuar no mercado e o preço começa a subir. Eu mostrei para vocês a definição de topos e fundos, tendências, suportes e resistências. A análise técnica ela usa alguns indicadores. Eu vou trazer dois indicadores que eu considero que são os mais importantes para a análise técnica. O primeiro indicador que eu trago para vocês são as médias móveis. Todo mundo já estudou na escola o conceito de média, né? É normal você estudar ali no ensino médio. Na análise técnica a gente usa um indicador chamado média móvel, que é basicamente a média dos últimos X períodos, né? A média dos últimos 10 dias, a média dos últimos 20 dias, 50 dias, 100 dias, ou seja, qual tempo gráfico você estiver usando, e a gente traça uma média desses fechamentos e cria uma linha baseado nisso. E é isso que é um indicador de médias móveis. A média móvel ela serve para suavizar o movimento do preço. Então, naquela loucura toda ali do pregão, às vezes a gente tem dificuldade de enxergar qualquer tendência, mesmo sabendo definir topos e fundos. Então, a média ela pode ser um bom guia, porque ela tira bastante do ruído do mercado e ela simplifica a nossa visão da tendência. De maneira geral, a gente usa que uma média ascendente significa uma tendência de alta, ou seja, uma média apontada para cima e o preço trabalhando acima da média aponta uma tendência de alta. E a gente acredita que quando você tem uma média, que o preço está trabalhando abaixo da média e a média está com uma inclinação descendente, nós temos uma tendência de baixa. E assim fica muito mais simples de você visualizar a tendência. As médias móveis elas podem ser usadas para outras coisas também. Então, por exemplo, numa tendência de alta, você vai esperar alguma correção do preço para comprar. Por exemplo, é o que a gente chama de operações de pullback. Existem outros tipos, mas esse seria um tipo muito simples. A região da média móvel pode oferecer boas oportunidades de compra, caso o preço encontre suporte nessa região, caso tenha algum padrão de reversão de baixa para alta, e aí você consegue entrar numa região que tem um risco-retorno um pouco melhor. Então as médias elas também servem como suportes e resistências. Você também consegue detectar níveis extremos de preço, ou seja, se o preço distancia muito da média móvel, você espera que ele volte e teste a média móvel, e você também pode criar sistemas de trading baseado também nos sinais das médias móveis. Então, um cruzamento de duas médias móveis, de uma média móvel mais curta e uma média móvel mais longa, ou eu vou esperar um padrão de reversão depois que o preço estiver acima da média ou estiver abaixo da média, e aí você consegue criar sistemas assim. Não existe um melhor período da média móvel, mas tem os períodos mais clássicos, como por exemplo 20, 50, 200, 10. Eu, Lucas, particularmente gosto muito de usar a média móvel exponencial de 21 períodos, gosto de usar a média móvel aritmética de 50 períodos e a média móvel aritmética de 200 períodos, que são 3 períodos bem clássicos ali para o pessoal usar. Nessa outra imagem eu trago aqui para vocês então, só para a gente poder ver de uma forma ainda mais clara. Olha que interessante, olha como que fica muito mais simples você visualizar qualquer tendência quando a gente considera as médias móveis. Então essa média móvel azul é de 21 períodos, a preta é a média móvel de 50 períodos e a rosa é a média móvel de 200 períodos. Quando a gente tem essas 3 médias apontadas para baixo e o preço trabalhando abaixo delas, a gente consegue ver que a gente tem uma tendência de baixa. Quando essas médias elas começam a ficar emboladas, a gente tem uma lateralidade.
E quando essas médias finalmente cruzam para cima e elas alinham, né, ou seja, a média móvel de 21 acima da média móvel de 50 e acima da média móvel de 200, a gente tem uma definição muito clara de que nós temos uma tendência de alta. Um segundo indicador muito importante para análise técnica é o que a gente chama de índice de força relativa. Ele foi criado pelo Alice Wilder em 1979 e ele é um indicador que ele mede o que a gente chama de momentum. Pensa que o momentum é a capacidade de aceleração de uma tendência. O indicador ele é um oscilador, então ele oscila entre 0 e 100 e ele mede, ele compara o retorno dos dias de alta em relação ao retorno dos dias de queda em um determinado período. O que significa isso? O IFR padrão é o IFR de 14 períodos, ou seja, ele pega os últimos 14 dias de negociação. Ele mede desses últimos 14 dias qual que é a proporção entre os dias de alta em relação aos dias de queda, e ele oscila ali entre 0 e 100. A gente tem o que a gente chama de sobrecompra e sobrevenda. Sobrecompra é quando o IFR chega acima de 70, ou seja, nos últimos 14 períodos a gente tem cerca de 70% do movimento foi comprador. E o que a gente consegue extrair de informação? O preço ele anda em zigue-zague, então ele faz topos e fundos, mesmo numa tendência de alta. Então, naturalmente, quando você tem um IFR acima de 70, você pode ter a impressão de que o preço está esticado demais. Ou seja, a gente tem um movimento muito forte na alta e talvez seja interessante esperar uma correção para poder depois entrar a favor da tendência ou, em alguns casos, até mesmo tomar um trade de reversão de tendência. Toma muito cuidado com esses níveis, porque não é simplesmente porque chegou em 70 que você vai vender, mas pode ser um dos sinais que você usa dentro de outros sinais do seu trade system para poder identificar trade de reversão. Ou caso você opere a favor da tendência, você pode usar esse nível, por exemplo, para poder tirar o pé um pouquinho do acelerador e esperar uma correção até que você entre novamente na tendência. O patamar de sobrevenda que a gente chama é o de 30, ou seja, ele passa para a gente a noção de que o preço pode estar esticado demais no lado da queda. E aí é interessante você esperar algum padrão de reversão, ou se você está operando vendido a favor de uma tendência de baixa, você pode tirar o pé do acelerador, esperar uma correção para fazer novas vendas. Então o IFR ele traz bastante para a gente essa noção de níveis extremos de preço, que não necessariamente você vai entrar contra, mas pode ser um dos fatores que você considera na hora de operações de reversão de tendência, por exemplo. A outra imagem que eu trago para vocês é justamente mostrando um pouco melhor essa região, as regiões ali do FR. Então você vê que quando o FR ele vai muito para baixo de 30, a gente tem alguns fundos que foram formados. Do mesmo modo, quando o FR ele vai para cima de 70, ele também tem, o preço ele acaba formando alguns topos, justamente mostrando que o preço ele precisa de alguma correção. Tome muito cuidado, em tendências de alta, naturalmente o FR vai ficar sobrecomprado por mais tempo, porque ele está rompendo uma série de topos. Em tendência de baixa, o IFR ele vai ficar sobrevendido por mais tempo, porque naturalmente ele vai rompendo fundos anteriores. Use o IFR como um dos sinais dentro de outros sinais que você usa para poder fazer operações, por exemplo, de reversão da tendência, ou usa como sinal a favor da tendência, lembrando que eu falei com vocês, como um sinal para você tirar o pé do movimento a favor da tendência e esperar uma correção para entrar novamente a favor dessa tendência anterior. Outros dois conceitos que eu quero trazer para vocês é o conceito de figuras gráficas e o conceito de padrões de candlestick. Existem inúmeras figuras, não é o objetivo desse vídeo passar por todas elas, mas eu vou comentar com vocês alguns padrões que são mais comuns. Uma coisa que é importante, por mais que se chame de padrão, o importante não é a gente decorar, o importante é a gente entender que os padrões eles representam mudanças nas dinâmicas de oferta e demanda do preço. Ou seja, todo padrão tem por trás um comportamento, uma psicologia do mercado que está dentro desses padrões. Só para vocês terem uma noção, um dos padrões mais conhecidos que a gente tem da análise técnica é o topo duplo. Lembra que eu falei para vocês que uma tendência de alta tem topos e fundos ascendentes? Então, se o preço faz o teste de um topo, não consegue romper esse topo e depois na sequência perde o fundo, a gente tem um padrão que a gente chama de topo duplo. Dentro da psicologia do mercado, esse padrão ele mostra que os compradores não tiveram força suficiente para provocar um rompimento do topo anterior e os vendedores acreditaram que essa região era uma boa região para venda, que o preço estava caro demais e eles conseguiram se sobrepor à pressão compradora, fazendo então esse padrão de reversão de uma tendência de alta para baixa, que a gente chama de topo duplo. O fundo duplo, ele é a mesma coisa, só que invertido. Ou seja, você tem uma tendência de baixa acontecendo, os vendedores tentam provocar o rompimento do fundo, os compradores encaram que o preço está barato demais e eles aproveitam para comprar e fazem esse movimento de reversão. Com a desistência dos vendedores também, esse movimento ele fica ainda mais forte na alta, caracterizando uma reversão de baixa para alta.
Uma outra figura muito comum é a figura do retângulo. É justamente quando a gente tem uma lateralidade, o preço ele fica dentro de uma faixa de negociação até que ele rompe um determinado suporte. A lateralidade, ela pode ser encarada como um equilíbrio. Quando o preço forma um retângulo e rompe esse retângulo, significa que ele está saindo da sua região de equilíbrio e procurando uma nova região de equilíbrio, dando início a uma nova tendência. Outras figuras que são muito conhecidas também são os triângulos. Os triângulos, a diferença deles é que eles têm uma linha diagonal. Então, por exemplo, um triângulo descendente é quando a gente tem uma região de suporte horizontal e o preço ele vai testando essa região várias vezes. A cada vez que ele testa essa região, os topos vão ficando cada vez mais baixos, ou seja, mostrando que os vendedores eles estão pressionando os compradores até que eles conseguem provocar o rompimento do suporte. Com o aumento da pressão vendedora e a desistência da pressão compradora, a gente tem um movimento de queda que pode começar. O triângulo ascendente é justamente o inverso. A gente tem uma linha horizontal de resistência, os compradores eles vão pressionando essa região cada vez mais, formando fundos cada vez mais altos que os anteriores, até que eles consigam provocar um rompimento dessa resistência, não só pela pressão compradora, mas pela desistência dos vendedores, e aí o preço pode começar um novo movimento de alta. E agora chegou a hora de uma das figuras que talvez seja a mais famosa dentro da análise técnica, que é a figura que a gente chama de ombro, cabeça, ombro. Todo mundo acha engraçado o nome, mas é só uma representação que a gente tem dessa dinâmica de oferta e demanda. O ombro, cabeça, ombro ele é caracterizado por uma tendência anterior de alta, então você tem topos e fundos ascendentes, e o preço, na hora que ele vai fazer uma determinada correção, ele faz uma correção um pouquinho mais profunda que as anteriores e testa o fundo anterior, ou seja, aquele fundo que foi feito antes do último topo. Os compradores tentam reagir, tentam levar o preço para patamares mais altos, mas eles não conseguem e encontram a resistência justamente naquele primeiro topo que eu falei com vocês, antes do topo mais alto. Os vendedores encaram que o preço ele deve cair ou eles vão exercendo cada vez mais pressão em cima dos compradores até que o preço rompe a região de suporte dos dois fundos, que a gente chama que é a linha de pescoço, e aí a gente tem uma reversão. O ombro, cabeça, ombro nada mais é do que aquele pivô de reversão que a gente comentou com vocês. Então o preço está formando topos e fundos ascendentes, de repente ele forma um topo mais baixo que o anterior e rompe a região dos fundos, caracterizando então esse padrão de reversão. E a outra figura, que talvez seja uma das mais famosas, é o inverso do ombro, cabeça, ombro, que a gente chama de ombro, cabeça, ombro invertido. Ele caracteriza uma reversão de tendência de baixa para alta, a gente tem o preço formando topos e fundos descendentes, de repente ele falha em formar um fundo mais baixo, forma um fundo mais alto que o anterior e rompe a região de resistência, caracterizando esse movimento de reversão. Ou seja, o preço estava caindo, os compradores encararam que o preço estava barato demais, estava na hora de comprar, os vendedores tentaram exercer pressão, não conseguiram até que o rompimento da resistência tem esse aumento da pressão compradora, o acionamento de stop dos vendidos e aí o preço faz um movimento de impulsão na alta. E para a gente chegar no fim sobre os nossos comentários de figuras gráficas, a gente tem as bandeiras e as flâmulas. A bandeira nada mais é do que um movimento de correção dentro de uma tendência de alta. Esse movimento de correção ele pode atuar como se fosse um canal. Então você tem o preço fazendo um movimento de alta, os compradores eles precisam de um respiro, alguns vendedores podem tentar atuar, mas o movimento principal é de alta. E aí a gente rompe uma resistência e dá continuidade no movimento de alta. Bandeiras também são figuras bem interessantes para a gente procurar operações a favor da tendência depois de um movimento de correção. E um assunto final que eu quero trazer para vocês são os padrões de candlestick. Os gráficos que o analista técnico geralmente usa, principalmente hoje em dia, são os gráficos de candlestick, ou gráfico de velas. Eles são gráficos que vêm lá do Japão e você consegue enxergar abertura, fechamento, máxima e mínima de um determinado período olhando para eles. Então o candlestick de alta, ele pode ser branco, ou ele pode ser verde, ou qualquer outra cor que você quiser. Ele mostra na base do retângulo o preço de abertura de um determinado período, no topo do retângulo o preço de fechamento de um determinado período e tem as sombras que você consegue enxergar as máximas e mínimas de um determinado período. Então, o gráfico de candlestick de um dia, cada barrinha vai representar o que acontece em um dia, o gráfico de candlestick de 15 minutos, cada vela vai representar o que aconteceu em 15 minutos e assim vai. Quando a gente fala dos candlesticks de baixa, é o contrário. Então ele pode ser preto, ele pode ser vermelho ou qualquer outra cor que você quiser. Ele tem no topo do retângulo o preço de abertura de um determinado período, no fundo do retângulo ele tem o preço de fechamento de um determinado período e as sombras são as máximas e mínimas desse período. É engraçado porque é o seguinte, olhando para os candlesticks a gente consegue ter uma noção de qual que foi a psicologia do mercado, como que está a pressão de compra e venda dentro daquele período.
Existem inúmeros padrões de candlestick, eu não consigo trazer todos para vocês, mas só para dar um pouquinho de gostinho aí para vocês, eu vou trazer quais são os principais. Lembrando que você pode conferir mais sobre esse assunto aqui no nosso canal do BTG Trader. Então, um padrão muito conhecido são os dojis. O doji é caracterizado geralmente por um preço de fechamento próximo da abertura, e aí você tem algumas sombras um pouco maiores. Ou seja, representa uma indecisão. O preço abriu numa região em um determinado período, fez um movimento de máxima, fez um movimento de mínima, mas não decidiu a direção e fechou dentro da mesma região. Um outro padrão muito conhecido é o Arami. O pessoal também chama de grávida de alta ou grávida de baixa aqui no Ocidente. Ele é caracterizado por dois candles de cores opostas e ele também é um padrão de reversão. Então você tem um movimento de alta, você tem um candle expressivo, depois você tem um candle menor de cor contrária com o corpo do candle contido dentro do corpo do candle anterior. Na perda da mínima você pode ter uma reversão de alta para baixa, no caso de um Arami de baixa. Um Arami de alta, justamente você tem um movimento de queda acontecendo, você tem um candle maior, você tem um candle menor dentro do corpo do primeiro candle de cor oposta, e aí no rompimento da máxima você pode ter uma reversão de baixa para alta, justamente mostrando que o preço ele interrompeu aquele movimento que ele estava fazendo, você teve alguma reação da força contrária, e aí justamente na perda de mínima ou máxima, dependendo do que você está olhando, você tem uma caracterização de reversão de tendência. Outro padrão que é muito conhecido, o martelo e o enforcado. Ele vai ter nomes diferentes dependendo da região que ele está. O martelo ele é um padrão de reversão de baixa para alta e o enforcado um padrão de reversão de alta para baixa. O martelo mais clássico de uma reversão de baixa para alta, ele é um candle que a cor dele não importa tanto, mas ele tem uma sombra inferior grande e ele tem um corpo na porção superior, no terço superior do candle. Ou seja, se você tem uma tendência de baixa, você tem aquele candle que em algum momento foi um candle forte de baixa, mas os compradores encararam que a região estava barata demais, começaram a exercer pressão de compra, até com que essa região ela se torne só uma sombra e o preço feche acima do seu fechamento, ou feche mais ou menos na porção superior dentro daquele período. Isso aí, combinado com outros indicadores, pode sinalizar uma reversão de baixa para alta. No caso do martelo e no caso do enforcado, é quando você tem um movimento de alta acontecendo, de repente você tem uma interrupção da tendência, você tem uma sombra inferior grande e na perda da sombra inferior mostra ali que os compradores podem desistir do movimento e a gente tem uma continuidade, uma reversão para o movimento de queda. Um outro padrão bastante conhecido é o que a gente chama de engolfo. O nome desse padrão ele vem justamente por essa característica em que você tem uma tendência de baixa, por exemplo, você tem um candle que foi formado e logo na sequência você tem um candle que engolfa o candle anterior, ou seja, ele tem um corpo maior do que o corpo anterior. Isso mostra que a gente teve uma reação forte no mercado, ele tem que ser de cor oposta ao primeiro candle, e aí pode sinalizar uma reversão. No engolfo de baixa para alta, você tem, que eu comentei com vocês, um candle de baixa, de repente você forma um candle de alta com corpo maior, ou seja, ele cobre o candle anterior, e isso combinado com outros indicadores pode sinalizar uma reversão de baixa para alta. No caso do engolfo de baixa, é o contrário. Você tem um movimento acontecendo, de repente você tem um candle de baixa que ele engolfa o candle anterior, ele tem um corpo que cobre o corpo do candle anterior e a perda da mínima pode caracterizar uma reversão de alta para baixo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu comentei para vocês quais são os principais conceitos de análise técnica. Ainda tem muito mais coisa para a gente decidir. Muito obrigado e sigam acompanhando a série. Valeu e tchau, tchau!